Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais um De Bem com o Pão, ainda hoje aqui no Encontro de Santa Maria. Olha só quem eu encontrei hoje no encontro, a Ana Paula e o Paulo, os irmãos, né? Uma dupla que não é dupla sertaneja, uma dupla que também é quase, vamos dizer assim, uma dupla gospel, hein? Cantando os louvores do Senhor na Igreja do Senhor Jesus, na cidade de São Paulo, né? Os irmãos podem conectar, querem ver aqui, não vamos dizer show, né? Mas senão a gente já vai aí, já vamos começar, mas os irmãos que querem aí regozijar-se, né, na presença do Senhor, através dos louvores trazidos dessa dupla aqui de levitas, pode se conectar lá no site, né, Pão de Judá, clica no ao vivo e aí você vai lá desfrutar através da bandeira de São Paulo e vai ver lá nas ministrações, lá nos cultos, estudos bíblicos, você pode dar sorte de pegar aqui os irmãos já louvando ao Senhor e você pode lá estar desfrutando também, juntamente com os irmãos, os louvores. Os irmãos, não só isso, né? Os irmãos estão lá como membros participantes da Igreja do Senhor, vão pegar os irmãos lá dando testemunhos, os irmãos são vasos usados naquela cidade e vão estar aí desfrutando de todas essas coisas. E hoje vieram aqui dar uma participação no De Bem com o Pão para trazer, para nós que estamos aí desse lado e nós aqui desse lado, para a gente desfrutar um pouquinho mais sobre como é que os irmãos têm conseguido ser acrescidos pelo Senhor através de tudo aquilo que Ele já abundou na sua casa aqui, né? Nós estamos usando aqui, os irmãos estão vendo, o nosso fundo aqui está a Seiva Livraria, a livraria missionária, levando todo o material do Senhor aos encontros, a todos os locais que assim são eles convocados, ou do qual o Senhor abre as portas para que possa levar esse material, um material que prega a cruz, que leva a verdade, que fala do reino, que liberta e que leva numa condição muito maior, de maior comunhão com o nosso Senhor Jesus, né? E com o nosso Deus Pai, que nós estamos aí nessa luta, né, todos os dias, né, irmãos, para que a gente volte à comunhão. Eu ouvi uma palavra do irmão Décio. Ele diz assim: o nosso avanço hoje, a nossa caminhada para frente está em recuperar aquilo que perdemos. Olha só a sabedoria do Senhor. Porque nós perdemos o que foi? A comunhão com o nosso Senhor. E aí nós temos agora, todo o nosso avanço está em nós buscarmos aquilo que nós perdemos lá atrás, né? Então nós caminhamos à frente olhando para trás. Olha só que interessante, né? E a gente tem aqui então muitos e muitos materiais. Já vou pedir aqui para o irmão Paulo já dar a sua dica, para que os irmãos tenham aí, fiquem sabendo como é que o irmão tem sido acrescido pelo Senhor, né? Irmão Paulo, já dá os teus salve ao todo o povo, né? Que nesse momento, em nome de Jesus, essa mensagem está sendo passada aos quatro cantos dessa terra, conforme a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, para que os seus eleitos, em qualquer parte dessa terra, recebam a mensagem de Deus, né? E não fiquem na ignorância. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui do programa De Bem com o Pão. E muitas vezes na correria do dia a dia, lá na faculdade, no trabalho, às vezes não dá para assistir, mas eu pego sempre as gravações que ficam, né? E eu estou participando bastante e agradecendo também pela oportunidade de ter todo esse material à disposição do nosso aprendizado e que Deus está trabalhando em minha vida através do livro Esposa e Modelação, que ele vem falando fortemente que todos nós somos esposas de Cristo. E a partir do momento que a gente toma isso para si, já torna uma responsabilidade maior. Porque se a gente parar para pensar, nós estamos lidando direto com Cristo. Muitas vezes a gente olha para as coisas em volta e não liga tanto para o que Deus tem para nós. Mas Ele vai demonstrando que com amor Ele conquista a gente, não é com força nem com violência. Então eu dou graças a Deus por este livro que está abrindo a mente, né? E eu aprendi também com o irmão Sérgio que ele tinha falado para a gente, sempre antes de ler os materiais da igreja, orar antes, pedir para o Senhor esclarecimento, que Ele vai trazer aquilo que Ele quer para a gente. E é isso que eu recomendo para os irmãos, de estar louvando e agradecendo a Deus e participando desses materiais. Amém. Bom, esse livro Esposa e Modelação, né? A gente vê assim a grandeza que o Senhor aqui nos traz, né? E hoje a gente tem que realmente, como o meu irmão disse, né, agradecer ao Senhor que já está tudo aí hoje aberto para nós. Esse grande manancial, olha a quantidade de material que nós temos. Vamos imaginar os nossos irmãozinhos que ainda não tinham tudo isso, né? Vamos lá, o nosso irmão Pedro. Quanto tombo tomou o nosso irmão Pedro, né? Porque ele tinha que ser só pela vivência. Tinha o Senhor ali, o Senhor tinha que às vezes dar umas exortadas nele, né?
Mas por quê? Porque não tinha base de conhecimento. E hoje, irmão, você pode aí estar com essa base que você tem hoje de conhecimento, que vai te abundar em sabedoria e na comunhão com o nosso Senhor, o teu marido, né? Que é o que a Material Esposa e Modelação vem trazendo pra gente. Você pode agora só receber, imagina, você vai ali, estuda, pratica e o Senhor diz, ó, minha amada, né? Não precisa dizer assim, arreda Satanás, né? Que nem teve que dizer muitas vezes lá para o nosso irmãozinho Pedro, porque ele não tinha o conhecimento, ainda nenhuma base, ele tinha que ir experimentando, vivendo, e hoje a gente já tem uma base, a gente conhece e pode já praticar aquilo que o Senhor está nos trazendo de conhecimento. Que bênção isso, né? Então a gente realmente tem que agradecer muito esse material, né, Ana? É uma misericórdia do Senhor ter nos alcançado mesmo, porque nós viemos de denominação, então nós achávamos que estávamos fazendo favor ao Senhor e que o Senhor a qualquer momento a gente poderia cobrar uma bênção. E aí o que nos trouxe para o reino foi no meu trabalho, porque lá no meu trabalho eu comecei a ter acesso aos materiais. Eu ganhei um CD do irmão Flávio Manarelli, que foi meu gestor, e ali ele começou a mandar, né, a cura, a injustiça da parte de Deus. E aquele livro foi tremendo. Também aquele outro, como é que chama, da cura interior, a cura interior básica, a cura interior aprofundada, porque são coisas que o Senhor trata ali, que foi tratado. Tinha muito tempo de religião, então o Senhor teve que tirar tudo aquilo. E eu gostaria de só ler aqui com os irmãos, de Isaías 64:6, que fala que mas todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então o Senhor primeiro me ministrou muita palavra através do trabalho, então isso é importante do evangelismo, de dar o material como presente, assim, que os irmãos não têm ideia do quanto mudam a vida das pessoas. Que aí a minha família começou a ouvir e o Senhor nos chamou os 4. Então imagina, os 4 eram de denominação, enraizados ali, e o Senhor tirou. E agora nós podemos desfrutar desse material assim, e nós estamos muito felizes com o Senhor, porque o Senhor ele está limpando todas as camadas, e cada dia a gente tem que se negar, e o Senhor, glória a Deus, está fazendo isso. Não tem preço, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. E antes a gente achava que a cruz era difícil, mas não é. A palavra da cruz é loucura para quem não entende, né, irmão? Mas aqui a gente vê que não somos nós que somos bons, é a misericórdia do Senhor que foi ali, nos resgatou. Então hoje o que a gente tem que fazer é divulgar mesmo material. A TV Menorá também, muito importante. Os irmãos que, assim, o Senhor me fez um intensivão, porque a empresa, né, que eu tive que ouvir aqueles 1000 vídeos para validar, irmão. Então eu era uma coisa assim na minha cabeça, porque eu não entendia tudo aquilo de religião que eu achava que era boa. O Senhor mostrou, não, tu não é boa, tu é pecadora. Aí um dia o apóstolo foi lá na empresa assim e falou, eu estava lá na calçada quase indo embora, eu cheguei brava para ele, falei, escuta, irmão, por que eu tô chorando agora tanto? Aí ele falou, porque tu acha que tu é forte. Ou seja, né, irmão, ou seja, era tudo que eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir que eu era forte, que eu era independente, E aí agora o Senhor restabeleceu a autoridade do meu pai em casa, que isso assim era uma coisa que a Esposa em Modelação nos abriu muito mesmo. Qual mais que a gente viu? A guerra, o MP3 da guerra interior, assim, sabe, que o Senhor mostra, né, que nós temos que vencer não só os inimigos são fora, mas principalmente os que estão dentro, porque nós somos igual a terra de Canaã, muitos gigantes, né, muitas muralhas, e o Senhor ali, ele já está subjugando todas, e eu glorifico o Senhor por essa oportunidade, pelo dia de hoje, de poder estar aqui desfrutando disso, porque o apóstolo, o quanto que ele se negou para que tivesse tudo isso aqui, o quanto, né? E hoje eu tô lá atravessando o trânsito em São Paulo, que os irmãos sabem que é uma bênção. 3 horas de trânsito e ouvindo, irmão. E aí ali é a maca que o Senhor usa. Então quando o irmão está sendo assim, ouvindo as ministrações, o irmão está como se fosse numa maca. E o Senhor está fazendo cirurgias, usando os bisturis, assim. E tem hora que corta, sabe? Tem coisa que está inflamada que o Senhor tem que tirar ali. E ele opera. Glória a Deus, irmãos. É isso. E aí, os irmãos que trouxeram também que passaram muito tempo em denominação, né? E agora eu vou usar aqui a experiência que os irmãos tiveram já na denominação, porque eu sempre tive uma dúvida. E eu sei se os irmãos já desfrutaram da apostila Semi-Escola de Oração. Sim. Amém. Então, agora vou aproveitar aqui os irmãos para que a gente possa debater e trazer um pouquinho mais. Eu sempre tive muita dúvida, porque eu já li, logo comecei a vida cristã, eu fui ler um livro sobre oração. Porque eu recebi lá no dado momento que meu ministério seria intercessão. Eu queria saber, né, como é que era orar e tal. E aí,
numa dessas também estou circulando na televisão lá, né? Ainda não tinha perdido a mania de assistir TV, né? Aí eu olho lá uma oração fervorosa, né? Eu olho ali, né? Uma oração fervorosa. E o irmão orava assim: eu reivindico, eu exijo que o Senhor me dê isso, que o Senhor faça assim na minha vida. E eu, rapaz, como é que será que é assim? E daí eu olhava na apostila, né? E a gente começa a ler, a gente pega lá Mateus 16, 24, né? Aí a gente começa a olhar. Como é isso funciona? Da vivência de vocês, Paulo, assim, o que tu traz aí para nós, assim, que tem essa... Eu não sei se muitos irmãos têm essa dúvida, né? Se tiverem, hoje vai cair em nome de Jesus, né? Para aquilo que... A vivência de vocês, que vocês estão trazendo como orar, assim, como é que o senhor recebe, assim, incenso aromático às suas narinas? É desse jeito, de outro jeito? Amém, irmão. Então, eu estava recebendo esse material, tudo, e recebi de Deus que, no caso, a gente tem que orar pelas causas dos outros, porque automaticamente Deus já cuida das nossas causas. E é esse o princípio que a gente tem que estabelecer. E no caso, quando fala nas denominações de orar por suas coisas, que muitas vezes as pessoas ficam se baseando em tudo que nós vivemos aqui no dia a dia, nas coisas terrenas, sem olhar para o futuro, que é o que, né, move tudo isso. E o Senhor vem nos esclarecendo que tudo isso daqui é passageiro, então temos que orar uns pelos outros como um corpo em Cristo, uns orando pelos outros para que todos possamos crescer e alcançar a vida eterna com Cristo, na verdade. Tá aí, os irmãos aí. A Ana, o que me diz, Ana, dessa exigência assim do Senhor? Eu exijo de ti, Senhor, eu sou teu servo, mas eu quero que tu faças. Como é que a irmã vê essa posição, assim? Não, esse programa é do Senhor mesmo, né? Porque exatamente a palavra, porque eu era uma dessas, sim. Eu era uma dessas que exigia do Senhor, porque de manhã eu estava no matutino, depois eu ia para a escola dominical dos adolescentes, depois eu ensaiava os jovens, aí depois eu ia para o ensaio do coral, e ali eu já achava que eu estava fazendo a obra do Senhor. Só que não, a obra de Deus não é essa, a obra de Deus é que criamos nele. Essa é a obra de Deus. Criamos naquele que foi enviado. Então, muitas vezes, nós orávamos, né? Eu era dessa que orava que, Senhor, olha, eu tenho crédito contigo, eu tenho um bônus, como se fosse uma operadora de celular, né? Olha, Senhor, eu tenho um bônus contigo. Mas não, por isso que esse foi o principal versículo, assim, que nós, quando eu vi, irmão, tem um louvor que fala assim: muita decepção senti, porque não sou aquilo que pensava ser. Esse hino, assim, eu ouvia chorando, irmão, chorando, porque eu vi que não é, e é um engano, né? É um engano, infelizmente, da parte dos irmãos, assim, mas o Senhor permitiu que eles ficassem assim. E nós fomos pinçados mesmo de lá, porque... e hoje, quando a gente quer ainda compartilhar isso, eles acham que a gente está numa seita, mas eu tenho a realidade que nós estamos seguindo a verdade, e a verdade é Cristo, porque nunca eu havia ouvido que eu tinha que me negar, que havia demônios dentro de mim. Eu me lembro que meu pai, ele ficou muito revoltado quando a gente chegou falando que tinha demônio dentro dele. Ele falou: que demônio, nada, eu sou santo, sou servo do Senhor. E eu falei: não, mas eu também sou santa, serva do Senhor. E como assim? E aí a gente foi vendo que há muitos demônios e que se o Senhor não subjugar, todos eles viram uma anarquia. Vira uma anarquia, nós temos que cuidar. E aí, assim, aquela questão também da aparência, da santidade, né? Que não é diferente da consagração, né? Então a gente vê assim que o que é o buscar ao Senhor é orar, clamando a vontade dele. Então hoje a gente está se preocupando mais que o Senhor envie os arranjos para a gente ir para as bodas. Eu não estou mais preocupado agora, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Não importa se a água está correndo para cima, para baixo, irmão. Eu quero ir para as bodas, se é necessário que corra, vamos. Sabe? Então todos os arranjos do Senhor é o que está escrito, né? Que todas as coisas cooperam. Ou nós cremos que o Senhor é soberano, irmão, ou não cremos. Não tem meio termo. Então, assim, isso foi muito nítido, que o Senhor arrancou de mim e Ele me mostrou. Ele falou: olha, tu é um vaso e eu posso quebrar, e se eu quiser tu pode ser vaso de desonra ainda. Porque o irmão já parou para pensar isso? Que não é o nosso esforço que nos torna vasos de honra. Por mais que nós obedeçamos ao Senhor, assim, se o Senhor quiser nos usar para tratar outra pessoa, irmão, olha, então assim, nós temos orado agora buscando o Senhor. Senhor, eu quero ser o que tu queres, né? E eu tinha uma preocupação também, assim, que era orar pedindo um esposo segundo o coração de Deus. Aí eu ficava, né, com o binóculo, procurando, Aí eu falei: não, Senhor. Aí o Senhor me desmascarou, né? Falou: mas tu já é como eu quero que tu seja? Aí eu, entendi quem que tá atrasando a obra, não é do lado de lá, é do lado de cá. Senhor.
Senhor Jesus, né? E fui orando assim, então quer dizer, Senhor, ele nos esclarece, né? Porque que a resposta de Deus aos rejeitados e aos rebeldes, a gente nunca tinha ouvido falar nisso, que a gente tinha rejeição e rebelião dentro. Não tinha essa realidade, mas aí buscando do Senhor aquele livro, A Injustiça da Parte de Deus, assim, eu recomendo aos irmãos que leiam no mínimo 7 vezes, porque a primeira vez que o irmão lê é só uma leitura básica, a segunda vez começa a trabalhar, na terceira vez ali tu começa a ficar bravo, sabe? Porque vai mexendo. Então o apóstolo nos orientou no mínimo 7 vezes, irmão. Intensivo assim, e aí a gente vê aqui, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. E aí eu vi, Senhor, eu tô te irritando, e aí eu vi assim que todos esses anos que eu achava que estava servindo ao Senhor, eu estava irritando o Senhor, porque eu estava fazendo a obra de Caim, segundo o meu modelo, né? E ele, coitado, foi meu aluno de escola dominical de adolescentes, e aí ele era ali na dura, né? E eu cobrava muito ele, agora o Senhor mostra, né? Que não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. Então a igreja do Senhor Jesus veio nos dar vida, irmão. Vida, e essa vida não tem preço. Foi o melhor emprego do mundo, assim, eu fiquei 15 minutos desempregada, que eu trabalhava numa empresa, aí eu recebi um telefonema para entrar nessa empresa que eu tô até hoje, faz 7 anos, mas não importa o que eu faça lá, irmão, o importante é que eu tive acesso ao reino lá, então isso não tem preço. E a minha família agora, assim, de saber, sabe, de buscar o Senhor, então, que eram a minha família, meu avô, bisavô, é tudo de pastores jubilados, assim, que fundaram igrejas, então estava tudo muito entranhado, muito cuidado, assim, nós. E agora a família olha e fala, vocês estão tudo louco. E a gente vai falar o quê, né? A gente tenta expressar o Cristo, mas tudo com mansidão, irmão. Vocês estão tudo louco, amém, né? Amém, que bom, né? Os de fora já estão enxergando melhor do que eu enxergo por dentro. E o irmão Paulo estava aqui, a irmã Ana Paula falando exatamente isso. Já aconteceu com o irmão de sair brabo do culto, da administração? Que daí vai lá, põe aquela palavra e pá! Aí a gente sai dali enfurecido. Já acontece? Já teve essa experiência ou não? Amém, irmão. Que muitas vezes, durante a ministração, a gente fica prestando atenção e Deus fala diretamente no ponto. Que a gente acabou cometendo um erro atrás e já fica com raiva na hora da gente mesmo, às vezes, por não conseguir cumprir a palavra de Deus. E o Senhor esclarece e ao mesmo tempo ele já vinha acalentando com outra palavra, mostrando que todos são fracos, né, na verdade. Mas quando a gente se rende, se entrega ao Senhor, ele acaba trazendo a força para a gente continuar essa batalha. Amém. E os irmãos estão vendo, então, o falar aqui, o compartilhar dos irmãos, e a irmã Ana Paula estava dizendo que muitos não aceitam, né, que você tem demônios. Irmãos, quando a gente diz assim, olha, há uma nação que habita dentro de nós, não quero dizer para você que você é um endemoniado, que você é o próprio demônio, vamos dizer assim. Agora, você é provavelmente um endemoniado, né? E provavelmente, para a gente saber isso, irmãos, como é que eu sei que eu posso ter essa testificação, né? Vamos olhar lá em Gálatas 5. Agora, se você olhar em Gálatas 5:19 e ver que as tuas expressões conferem com esse versículo, irmão, você está expressando, devo te dizer, uma naçãozinha. Né? Agora, se você está lá, olha para Gálatas 5:22 e expressa aquilo que está ali, você realmente está curado pelo Senhor. Agora, diga uma outra coisa, se você ora expressa um, ora expressa outro, bem-vindo à etapa da restauração, irmão. Né? E você está aí nesse processo para que você fique somente a expressão de Gálatas 5:22, né? Porque assim, então aí você vai saber, irmão, você está ouvindo essa mensagem, está aí provavelmente apontando o dedo para a tela e dizendo assim, eu não sou endemoniado, testifica aí e o Senhor que vai falar contigo. Examina-te a ti mesmo, né? E aí tu verás se aquilo que está sendo falado para ti na palavra de Deus, que nem a irmã trouxe aqui, né? A irmã já trouxe da palavra para você, para que você verifique se confere ou não. Né? E conforme é o teu desejo, no teu coração que o Senhor colocou, se você deseja ter uma maior comunhão com o Senhor, está aqui um banquete maravilhoso do Senhor, que está sendo aí trazido para os irmãos, trazido através dos testemunhos dos irmãos, para que possam saber o que tem de maravilhoso, porque provavelmente algum material que nós estamos aqui falando hoje, sirva para você que está aí ouvindo. E você vai dizer, eu não tinha pensado que esse material continha este assunto.
Eu não sabia, né, irmão Paulo? Mas o irmão Paulo falou do material esposa e modelação. O irmão Paulo é casado? Não. Não. Tá namorando? Ainda não. Não. E o irmão tá lendo esposa e modelação? Que motivação trouxe para o irmão se ele não tem esposa? Porque ele é a esposa do Cristo e ele está nessa modelação para ser a esposa perfeita do Senhor, aquele do qual ele deseja na sua presença, né? Nós vamos lembrar lá do rei Assuero, né? Ele, para que chegasse na presença dele, não era bem assim, não, né? Tinha que ter uma preparação, né? Para que quanto tempo ficou lá a nossa maninha lá em preparação para que chegasse na presença do Senhor, né? Até de nome ela teve que trocar, né? Para ser Esther. E ali ela teve uma preparação muito grande, de onde ela veio do mundo, foi recolhida do povo. E pensa que ela foi lá e foi colocada na presença do rei diretamente? Para que não, a palavra nos diz lá, né? Ela teve uma preparação, muitos e muitos banhos e lavagens e processos de embelezamento de óleos especiais, né? Que o óleo representa também a unção do Senhor, para que ela pudesse chegar na presença do Senhor, e na presença do rei, naquele exemplo, né? E aí sim ela saber se ela ia ganhar a aprovação do rei ou não. Aí primeiro ela teve que passar por esse processo. Então nós estamos aí na modelação do Senhor para que a gente possa estar na presença dele, né? Tô vendo que a irmã está trazendo mais uma dica aqui para nós, né? Amém. Rejeição. Aqui, irmãos, muitos demônios são desmascarados. O irmão tem que ouvir, busque sobre esse assunto, não melhorar. Busque os materiais que falem sobre rejeição, porque as pessoas se preocupam muito agora, rebelião oculta, rebelião, mas um tá ligado com o outro, e a rejeição, ela sempre fala assim, mas comigo? Por que está acontecendo essas coisas? Por quê? Por que Deus está me preparando isso? Mas tudo, irmão, tudo é um arranjo do Senhor para te levar para as bodas. Se tu está ouvindo é porque tem a oportunidade, tu é um convidado especial do Senhor Jesus, então vale a pena se negar, vale a pena abrir mão, sofrer o dano. Olha, quer sofrer o dano? E a gente sabe que tudo que a gente fala, o primeiro ouvido que ouviu é o nosso, né, irmão? Então, a gente sabe que vai ter prova nesse assunto. Então, esse assunto de rejeição, assim, o Senhor trata, porque quem é o rejeitado? Nós somos os filhos amados, nós não somos os rejeitados, mas o inimigo, ele tenta nos enganar com isso. Então agora, em nome de Jesus, assim, eu clamo para que todos os irmãos que estão ouvindo essa entrevista sejam libertos já libero essa palavra de libertação aí para os irmãos, tá? Que em nome de Jesus que estão enganados, né? E com depressão também, eu vou dizer assim que muito me ajudou a TV melhorar, buscar assim, porque eu vou dizer para o irmão que foi um choque, sabe? Dos ventos dentro de mim. E eu não sabia mais o que era o certo e o que era o errado, e o Senhor falou, olha, tá vendo? Tu não sabe nem para a direita e para a esquerda, mas o que tu sabe agora é que eu vou te conduzir. Então, no descansar está a nossa salvação. E quando a gente descansa e repousa no Senhor, irmão, não tem preço. Porque aí tu abre mão dos teus conhecimentos, tu abre mão de tudo. E os arranjos que o Senhor faz, irmão, olha, se quiser, agora o Senhor está nos permitindo evangelizar no metrô, no trem, no ônibus, né? Então, assim, o que era aos olhos de muita gente está sem o nosso automóvel, que Deus, né, nos tirou, mas amém, glória a Deus, porque agora meu pai está desenvolvendo aí e falando, e ele está fazendo libras também. Então, quer dizer, o meu pai era um servo do Senhor que ficava lá no banco, né? Ele tinha vontade, mas não tinha espaço, e aí, agora na igreja do Senhor Jesus, ele tem o mundo todo para evangelizar lá, Osasco, todo o trem, e todas as pessoas que aparecem, e isso só foi possível quebrando o jugo da serviço da religião, porque na religião nós tínhamos muito método, sabe, os métodos ali, e inclusive para conquistar as coisas do Senhor, era como se fosse fórmula, e aqui na igreja do Senhor Jesus, assim, a gente vê que é vida. A vida. Então, o que é pecar na igreja do Senhor Jesus? É desobedecer ao Senhor. Não importa. Se o Senhor te disse faz, irmão. Faz, obedece, seja ágil para alcançar a paz do Senhor. Então eu louvo a Deus assim por ter a honra, porque o Senhor teve muita misericórdia de nós, da nossa família, de trazer os 4, porque poderia ser um só. E o Senhor trouxe, então, se Ele trouxe os 4, é porque tem que trabalhar nos 4, né? Então, que nós sejamos aí vasos para o Senhor. Não, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja agora, não quero mais ser nada, irmão, assim. Amém. Então tá aí a dica da irmã Ana Paula, as dicas do irmão Paulo, né? Hoje nós começamos falando sobre levita, né? Amém. E quase não desenvolvemos o assunto, né?
Já fica aqui um gancho, quem sabe, para um próximo programa, né? Para uma próxima programação. E nós falamos hoje aqui, fomos deixando o Senhor nos conduzir, falamos muito sobre libertação e dessa condução, né? Quando a gente vem de outra doutrina para chegar na liberdade através do Senhor Jesus Cristo e da unção do Espírito Santo nas nossas vidas, essa liberdade que Ele nos promove para que a gente possa agir conforme Ele nos orienta, né? E aí, para que os irmãos possam ter uma outra dica de material, vou deixar para os irmãos agora aqui. Semi-escola de libertação. Este material, irmãos, faz um esclarecimento exatamente sobre essa mudança quando a gente vem de outra, né, denominação, e aí a gente vem cheio de sofismas, e de lá a gente vem assim cheio de crenças e sofismas que a gente está fora daquela liberdade, né? Eu só posso ir no culto se eu for de calça e de camisa, eu só posso isso, aquele se for daquele outro jeito, eu não posso aquele e não posso aquele outro, e a gente está cheio de sofismas, cheio de barreiras, e o Senhor quer te dar liberdade para que você possa agir conforme soprar o vento do seu espírito, né? Então, semi-escola de libertação para todos aqueles que querem realmente quebrar essas barreiras, quebrar esses grilhões que nos trancam, que nos impedem de ouvir e seguir o Senhor, né? Então, agradeço aqui a presença do irmão Paulo, da irmã Ana Paula, com essa programação, que hoje nos trouxeram muitas dicas, a gente pôde desfrutar muito aqui de tudo que o Senhor tem trabalhado na vida deles, né? Ficamos por aqui e até o próximo programa. De bem com o pão.